som ambiente, né? Só as vozes e as palmas. E o som é perfeito, né? Porque é para Deus, é para o Senhor. Então, às vezes a gente quer fazer coisas grandiosas, lógico que a gente quer fazer coisas grandiosas para o Senhor, mas às vezes as coisas tão simples agradam muito mais a Deus, né? Que às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e às vezes nem aquilo que Deus está querendo que nós venhamos fazer. Mas se estarmos com os nossos corações voltados para Ele, as coisas fluem, acontecem, né? E as coisas acontecem do jeito que Ele queria que acontecesse. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios 12. Falar aqui um pouquinho sobre o espinho na carne, sobre aquilo que Deus quer nos falar hoje, sobre o nosso caminhar com Ele, a nossa busca. Lá em 2 Coríntios 12, 7 ao 10, vai falar assim a palavra do Senhor. Amém? Para impedir que eu não me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Paulo foi um dos maiores apóstolos da história. Recebeu revelações profundas e foi usado poderosamente por Deus. Mas, mesmo assim, ele confessa que tinha um espinho na carne, que ele tinha um problema. Esse texto nos mostra uma das maiores lições da vida cristã. A graça de Deus é suficiente e o poder de Cristo vai se aperfeiçoar literalmente em nossas fraquezas. A gente tem que entender esse processo de Deus. A gente fica todo tempo querendo ser forte, ser forte, ser forte. E Jesus vai se mostrar mais presente em nossas vidas quando nós nos mostrarmos fracos. A gente não é forte 24 horas, a gente não consegue. A gente não tem esse poder absoluto, digamos assim, de ficar forte, porque somos tentados, somos subjugados, somos menosprezados no nosso caminhar. Às vezes queremos desistir, queremos largar tudo, queremos, muitas coisas, mas ao mesmo tempo, às vezes nada, porque quase nada ou quase tudo nos satisfaz, ou nos satisfaz e nos satisfaz. E sempre queremos demonstrar a todos que somos fortes, mesmo todo quebrado. O cara pode, o que anda de moto, se levar uma queda, fica todo quebrado, mas no outro dia eu estou bom, quer estar em cima da moto, né? Ou então na mesma hora, o meu filho, o Ricardo Filho, que eu estava adquirindo de moto, aí chegou lá em casa todo arrebentado, meia hora depois a gente com a moto foi trabalhar. Eu disse: homem, se aquieta. Não, eu não estou forte. Eu disse: que mano é forte, homem. Estou conversando com o Júlio ali, a gente falando sobre isso, sobre ser forte, ser fraco. E é nessas horas que o inimigo trabalha poderosamente em nossas vidas. Quando a gente se demonstra ser o X da questão, aí o inimigo não vê se garante nele. Então a gente tem que ter esse discernimento de que a graça de Deus nos basta. A graça dele é poderosa sobre nossas vidas. E hoje já recebemos uma graça grandiosa. Você sabia que você já foi agraciado só por você ter acordado? A graça de Deus já foi derramada hoje sobre o Senhor. E ele ainda diz assim: eu estou te derramando essa graça para que tu hoje venha me buscar, para que você venha atrás de mim, entender, buscar a face do Senhor.
Esse espinho não foi removido, apesar da oração de Paulo. Isso nos ensina que nem sempre Deus retira o problema, mas sempre nos dá a graça para suportar o problema. O problema vai existir em nossas vidas, porque eu estava falando, porque eu aceitei Jesus Cristo e acabou essa história. Não é assim que funciona. Jesus Cristo está junto comigo, na caminhada junto comigo, me dando forças para me suportar os problemas que vão surgir. A palavra já diz: no mundo tereis aflição por causa do meu nome. Jesus diz assim: eu suportei como homem, eu suportei, então tu também é capaz de suportar. Mas ele ainda é tão bom que ele diz assim: eu estou aqui do teu lado, vou te ajudar, eu vou te dar forças, eu vou estar caminhando de mãos dadas contigo, para que você possa caminhar sem medo. As barreiras vão surgir, os problemas vão estar aí, mas Jesus Cristo vai estar do nosso lado. Jesus Cristo vai estar do nosso lado. O cristão não deve se iludir com uma vida sem lutas, mas deve se alegrar porque o Senhor se manifesta poderosamente no meio delas. É nos momentos de tribulação, nos momentos de angústia, que a gente sabe, talvez alguns, é nesse momento que busca a face de Deus de verdade. É quando eu estou fraco que o poder de Deus se manifesta em minha vida. Não é quando eu estou forte, super-homem, estou enfrentando todo mundo. Deus está onde, Senhor? A verdadeira força não está na ausência da fraqueza, mas na presença de Jesus Cristo em nossas vidas. É entendermos esse processo. Quando entendermos esse processo, que Jesus Cristo é suficiente para tudo, que eu não tenho poder para nada, que a ausência de Deus, que a ausência do Espírito Santo de Jesus Cristo na minha vida, eu volto para o mundo, eu caio, eu faço coisas erradas. O que me sustenta nessa caminhada não é eu, o poder de mim, eu tenho, eu faço, não, é o Espírito Santo que me dá forças. Foi isso que eu falei para o Júnior ontem ali. Se fosse por nós, só nós não estávamos aqui. O que nos impulsiona é o Espírito Santo, é o Senhor que nos impulsiona a não ir mais atrás da droga, a não ir atrás mais da bebida, a não ir atrás mais da prostituição, a não fazer mais coisas erradas, a não falar mais palavrão, a ser honesto, agir com honestidade com as outras pessoas. Quem faz isso não somos nós, porque nós somos corruptos, temos os nossos corações ruins, somos maus. E quem tira essa maldade de nós é o Espírito Santo. É verdade. Ai, Jesus. A fazer as coisas certas. Glória a Deus. Quando eu fui para a África a primeira vez, tu me disse assim: tu vai fazer o que na África? Mas tu é doido, tu vai fazer o que lá? Cara, eu não sei, eu estou indo porque o Senhor está mandando. Tem tanta coisa para a gente fazer aqui, mas também tem tanta coisa para fazer lá. Vamos fazer assim: eu vou fazer lá e tu faz aqui. Tu fez aqui? Não, por quê? Porque o coração dele não estava sendo impulsionado por Deus. Porque quando nossos corações é impulsionado por Deus, é impulsionado pelo Espírito Santo, nós fazemos sem questionar. A obra tem que ser feita. Se você não vai, a gente estava falando sobre isso dentro do Caio e Cecília. Aí ela disse para mim que lá na Bethesda, o pastor criava uma igreja lá no interior, nos Cofundó do Judas, e dizia assim: você vai para lá. E o cara: eu vou, não, você não vai ficar no banco e vai outro. Está dispostos a fazer a vontade de Deus, é diferente do que eu quero fazer. E quem muda esse contexto em nossas vidas é o Espírito Santo. E quando isso acontece, esse espinho que talvez você carrega hoje, que você questiona Deus por que está ali, por que isso dói, por que está ruim. Aí Deus talvez esteja dizendo: esse
esse espinho é necessário para que você entenda que eu sou maior na sua vida. O espinho não saiu de Paulo. A dor não foi sanada porque Paulo orou. A dor não foi dissipada, a dor permaneceu porque Paulo precisava entender que quem era maior na vida dele era Deus. Os problemas em nossas vidas não irão sanar, mas temos que entender que Deus é maior em nossas vidas, porque com Ele iremos suportar muito mais. Jesus Cristo não quer dizer que vai ser a ausência de tudo, que tudo vai ficar mil maravilhas. Não, não é assim que funciona. E o espinho na carne, hoje, literalmente, é uma realidade do ser humano, da nossa humanidade. Hoje carregamos muitas mazelas, mas carregamos porque não sabemos liberar essas mazelas, queremos carregar ela todo tempo. É que nem um celular, ninguém larga mais celular. Você já prestou atenção? Ninguém deixa com o celular. Hoje, se você encontrar alguém que está sem celular e ele diz: cadê você? Vixe, todo mundo. Porque é como se fosse um acessório da gente. Assim são mazelas que carregamos. E talvez Deus às vezes não quer tirar essas mazelas, porque nós temos que entender que esse problema, eu vou buscar mais a Deus. Eu vou buscar mais a presença do Senhor. E ele ainda diz assim: ei, está me buscando? Show, perfeito. Senhor, tira a mazela de mim. Deixa mais um pouquinho, para você entender que sem mim você não é nada. Que eu é que te dou forças. Que eu é que te impulso a fazer as coisas. Lá no 12:7 diz assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi me dado o espinho na carne. Olha aí, ó, foi me dado. O espinho representa uma limitação que Paulo não conseguia remover. O que é que hoje você não consegue remover da sua vida? Qual é o espinho que você está carregando? Qual é a mazela que você realmente está carregando, que você pede a Deus para que seja retirado, mas que Deus está lhe deixando, que Deus está deixando, que Deus está talvez até encalcando um pouquinho mais para você sentir um pouquinho mais de dor, e que você entenda que você tem que buscar mais a face dele, que você tem que voltar mais para ele, que você tem que, sabe, se derramar aos pés dele. Ele reconhece que isso impedia de se exaltar diante de grandes experiências espirituais que tiveram. Isso nos lembra que todos nós, mesmo servos fiéis, temos áreas frágeis de nossas vidas. Não somos fortes, meus amados. Não somos fortes. Somos um sopro. E sem a presença de Deus, esse sopro se dissipa, se acaba. Por isso que hoje foi derramada a graça sobre a sua vida. Esse sopro de Deus foi derramado assim que a gente acordou. Muitas vezes o espinho é o que nos mantém dependentes de Deus, sem orgulho ou autossuficiência. Qual é o espinho na sua vida? Pode ser uma fraqueza física, emocional, espiritual, ou uma situação que você não consegue mudar. Qual é o seu espinho? Você já parou para pensar? A oração diante da dor. Lá no 8 diz assim, ó: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim esse mal, para se desviar de mim esse mal, para tirar de mim essa dor, para tirar de mim esse espinho. Ele orou 3 vezes: Senhor, tira de mim, Senhor, tira de mim, Senhor, tira de mim. Paulo não aceitou passivamente sua dor, ele orou com insistência. Isso nos ensina a levar nossas lutas ao Senhor. Às vezes queremos resolver os nossos problemas nós mesmos.
E esquecemos que tem uma pessoa que pode resolver por nós, muito maior, com muito mais forças, que é o Senhor. E nós nos achamos autossuficientes, nós nos achamos poderosos demais e não buscamos a Deus. Eu sempre costumo dizer que colocamos Deus em quê? Segundo plano? Terceiro? Quarto? Quinto? Colocamos tudo, menos Deus em primeiro plano. E a palavra nos instrui a isso, colocar em Deus em primeiro lugar, e o resto lhe será acrescentado. As coisas vão vir quando colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Se entendermos esse processo, tudo muda. Como missionário, eu vou falar um pouquinho de missão. Eu tinha uma versão muito monstruosa à África, a outros países, porque eu tinha a mesma ideia e pensamento que era para me limpar o meu quintal e não limpar o quintal dos outros. Mas o problema é porque eu não limpava o meu e nem limpava o dos outros. Olha o pensamento. Quando Deus trabalhou em minha vida e Ele disse: eu preciso levar você para um canto para que você entenda o lado espiritual, que você entenda o processo que eu quero fazer na vida de outras pessoas através de você. E eu preciso que você aprenda certas coisas que a sua visão e a sua mente está limitando, e você não está conseguindo enxergar aquilo que eu quero que você enxergue. Contra tudo e contra todos, eu fui para a África a primeira vez, e eu vou dizer uma coisa para você, eu digo sem medo de ser feliz. O Ricardo era, até 2017, um cara que tinha um pensamento meio tosco em relação ao Evangelho, que depois da África, depois de 2017, eu passei a ter uma visão totalmente diferente do que realmente o Evangelho é, do que devemos pregar, do que devemos vivenciar e viver. Deus tem coisas grandiosas para fazer em nossas vidas. Deus tem coisas grandiosas para colocar em nossas mãos, para que nós venhamos ter cuidados, para que nós venhamos cuidar literalmente daquilo que Deus quer colocar em nossas mãos, mas nós nos limitamos à nossa pequenez, sabe? Não queremos realmente ser agraciados pela graça do Senhor e ter esse poder de poder fazer outras coisas, fazer coisas grandiosas, mas não porque somos nós que estamos fazendo, mas porque é Deus. Para grandes coisas que Deus quer colocar em nossas mãos, é para que nós venhamos glorificar o nome de Deus, não meu, eu sou nada. Se as pessoas entenderem esse processo, o Evangelho passa a ter outra visão, você passa a ter outra visão do Evangelho, você passa a ter uma percepção diferente do contexto, daquilo que Deus quer. Eu vi coisas na África que eu vou dizer com você. Hoje, aqui, que eu sou daqui do Ceará, e aqui no Ceará, a pessoa que mais passa fome, você ainda não passa fome no que eu vi lá na África. Pastor, não tenho nada para comer, mas tem um vizinho que arranja, tem alguém que vai ali e faz alguma coisa, ou você compra um prato de comida, ou você vai para a igreja, distribuir quase 70 litros de sopa. Quantas pessoas não chegaram aqui com uma vasilhinha, pastor, não tinha nada para comer, hoje eu vou jantar, glória a Deus. Levou para desmanchar a sopa que estava grossa. E a mulher disse assim, está grossa, então vou levar para desmanchar, para fazer mais. Mover de Deus. Você chegar no ambiente daquele que eu cheguei na África, e você chegar e ver uma criança, um torrão de barro, comendo como se fosse um pedaço de bolo. Eu vi coisas absurdas. Por isso que eu digo que o Ricardo era até 2017. De 2017 para cá eu tenho uma percepção diferente do Evangelho. E eu digo sem medo, nós somos hipócritas nas pregações, nas ministrações, nas buscas. Nós, falhamos demais em pregar o Evangelho, em fazer evangelismo, em salvar almas. O espinho na carne de Paulo aqui era justamente porque ele estava fazendo e vendo coisas grandiosas que Deus
estava fazendo. E era para ele entender que ele era uma peça preciosa na mão de Deus. E que sem Deus ele não era nada. Eita Deus! O Espírito era para ele entender que o poder de Deus estava sendo derramado sobre sua vida. Era para ele entender que sem a graça de Deus ele não ia fazer nada. Ele era só um homem comum. Era um qualquer. As pessoas dizem que quando nós aceitamos Jesus, nós nos transformamos. Nós não vivemos mais o velho homem, vivemos uma nova vida. Tudo novo, tudo diferente. As velhas práticas não fazemos mais. As velhas amizades não temos mais. Porque tudo se faz novo. Mas aí o que é que acontece? Aí quando a gente está vivendo tudo novo, aí as pessoas da antiga dizem assim, ficou crente, agora é besta, não sei o que, não é assim? Mas sabe por quê? Porque nos transformamos em nova criatura. O que era velho se fez novo. Somos novos. Ah, pastor, agora eu dou o cara sem pecado. Continua no pecado. Você é pecador. Você não vai deixar de ser pecador. Temos que buscar a nossa santificação. E a nossa santificação é todo dia, toda hora, todo momento. É nos santificar 24 horas por dia. Mesmo com as dores, mesmo com o espinho lá perturbando, lá cutucando, sabe, querendo furar mais ainda, mas permanecer firme e buscando a face de Deus. Amém? Às vezes oramos pedindo a remoção do problema, mas Deus tem um propósito maior em permitir que continuemos com Ele. Você tem levado suas fraquezas a Deus em oração? Ou tem tentado escondê-las? Ou você está maquiando os seus problemas em vez de levá-los perto do Senhor? Será que você está entendendo que Deus está querendo que você abra o seu coração para Ele? Ele sabe o seu problema, Ele sabe tudo que está passando aqui dentro, o que está acontecendo. Ele sabe tudo que está passando aqui e aqui. Mas Ele precisa que você fale com Ele. Que você se derrame aos pés dEle. E diga, Senhor, eu errei. Senhor, eu estou cheio de problemas. Senhor, eu preciso da Tua mão. Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Vem me ajudar. Vem se fazer presente mais em minha vida. É isso que Ele quer. Vocês estão entendendo? Ou não? Lá em 2 Coríntios 12, 9, a parte A diz assim, disse, a minha graça te basta. A resposta de Deus não foi aquilo que Paulo estava esperando, né? Acho que Paulo está esperando assim, eu vou tirar meu filho espinho, se preocupa não, vai sair tudo. Aí Deus diz assim, ei, acorda, a minha graça já é bastante para ti. Deixa o espinho aí um pouquinho. Continua a caminhada, faz a obra e não se preocupa. A dor vai estar aí, mas a minha graça também vai estar. A graça de Deus é suficiente, não apenas para suportar, mas para vencer. Muitas vezes buscamos alívios imediatos, mas Deus nos dá algo muito melhor. Sua presença constante. O que é melhor? Mesmo com a dor sem Deus, ou com a dor com Ele do nosso lado? E Ele nos impulsionando a suportar aquilo. Hein? Nem sempre Deus muda as circunstâncias, mas Ele sempre transforma nosso coração diante delas. As circunstâncias vão estar ali, os problemas vão estar ali, mas o que se passa dentro do meu coração vai mudar, vai ser transformado. Tudo vai mudar, porque Deus vai fazer com que eu venha suportar aquilo com mais, digamos assim, um pouquinho com mais frieza, né? Porque Deus está nos impulsionando a isso. Não é que a gente vai baixar a cabeça, porque nós vamos suportar, vamos aguentar de boa, vamos estar ali firmes e fortes. E lá na parte B do 12:9 diz assim, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Ah, já foi a Bíblia. Obrigado. O poder de Deus não se mostra quando estamos fortes, mas quando reconhecemos nossa dependência dele. Deus não precisa da nossa capacidade, mas da nossa entrega. Ele precisa que nós nos entreguemos a Ele, de coração aberto, sabe? De verdade. Quando eu comecei a pregar nas casas de reabilitação, eu entendi muito que muitos que estavam nas casas de reabilitação estavam só se escondendo, não tinha voltado seu coração de verdade para um mover de Deus, estava ali só passando tempo, se escondendo, porque estava lá fora, estava ameaçado de morte, porque o pessoal queria pegar e tudo. E eu vi muito isso. E a gente, eu só vou trazer o Júlio aqui como centro de hoje aqui, porque ontem a gente conversou bastante ali sobre isso. E eu estava dizendo para ele que as pessoas têm um problema muito sério, é achar que nós somos mais fortes do que nós mesmos. Eu sou mais forte do que meu vício, eu sou mais forte do que algo que a minha mazela. E infelizmente, nossas mazelas sempre vão ser mais fortes que a gente. E eu estava dizendo para ele que o que nos impulsiona a não buscarmos as nossas mazelas é justamente o Espírito Santo. E quando nossos corações estão abertos para isso, por mais tentação que venhamos sofrer, a gente não vai cair, porque quem nos impulsiona a não cair é o Senhor, né? Vontades, desejos vão aparecer, mas na mesma hora o Espírito Santo mostra outras coisas. É tipo assim, ele diz assim: ei, vacilão, tu vai cair de novo? Tu vai perder tudo de novo? É isso que tu quer? Vai, pode ir, tu é livre. Quantos aqui chegou aqui na Chema, depois que eu cheguei aqui, chegava aqui e dizia assim: eu vou embora porque eu estou forte, eu me garanto. Eu disse: faça isso não, pelo amor de Deus, não diga isso. Eu já estou pronto. Eu já estou pronto, eu estou pronto para cair de novo. Aí eu dizia assim: o pastor está desejando? Não, eu estou lhe dizendo a real, que pode acontecer. E aí, não vá, fique. Eu vou. Pois tá bom, vou orar, mas eu lhe dou um mês, ou menos. Quantos já bateram aqui depois de um mês? Ou antes de um mês? Que caíram de novo. Eu não estou forte, eu digo, eu tenho 15 anos de libertação das drogas. Se não for o Espírito Santo que me impulsiona todo dia, meus amados, eu caio. Se não for Deus que esteja na minha vida, eu vou cair de novo, eu vou perecer. É Ele que nos dá força. E quando vem as vontades e os desejos, automaticamente o Espírito Santo também. E mostra logo tudo. Oi, tu era assim, agora tu está assim. Às vezes eu vejo gente chegando aqui, aí eu chego assim: cara, pastor, eu vou embora. Eu disse: vai embora por quê, cara? Não, porque já está bom já. Eu disse: meu irmão, tu chegou aqui todo sujo, todo fedido, estava fedendo, hoje tu está aí gordão, bonito, cheiroso, limpinho, roupa nova. Aí tu quer voltar para a mesma porcaria que tu estava antes? Não, pastor, não sei o que, aí vai por ali, aí a gente dá o velho migué, como diz, né? Aí deixa o Espírito Santo fazer o resto. Aí ele diz assim: pastor, não foi embora não. Pois é, cara. Deixa Deus trabalhar primeiro. Depois, se você achar que Deus não está sendo suficiente para você, vá viver sua vida. Moisés disse que não sabia falar bem, mas Deus usou sua boca para libertar Israel. O poder de Deus não se mostra quando estamos fortes, mas quando reconhecemos que dependemos dele literalmente. Deus não precisa da nossa capacidade. Ele não depende de nós para nada. Para nada. Temos que entender isso. E temos que entender que nós sem Deus também somos nada.
nós não caminhamos, rastejamos. Gloriar-se na fraqueza, lá no 12:9, essa parte do C aqui também. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo aprende a mudar sua perspectiva. Ele não lamenta suas fraquezas, mas encontra nelas motivos de glória, pois são sinal de que Jesus Cristo habita nele. É assim que temos que entender. Quando Jesus Cristo habita em nós, quando Ele se faz presente em nossas vidas, por mais problemas que estejamos passando, vamos suportar, porque Ele está ali nos dando força. Ele está dizendo assim, ó, pega o meu fardo que é bem levezinho, eu ainda vou levar o teu, que é pesado, e o meu é bem leve. E eu sempre digo isso aqui, né? E ele ainda diz assim, eu vou estar aqui do teu lado, porque mesmo que o meu fardo leve, se tu levar uma topada, eu estou aqui para te segurar. A cabeça do dedo vai-se embora, mas eu vou estar aqui para passar um metiolate para tu. Se lembrar, Se bem que metiolate hoje não serve para nada, né? É melhor jogar álcool do que metiolate. Antigamente, se passava o metiolate era um desespero, mas hoje você passa o metiolate e não sente mais nada. O pastor Luiz ali. A fraqueza não é motivo de vergonha, mas de testemunho do poder de Deus. Isso significa aceitar a derrota, mas entender que a vitória vem de Jesus Cristo e não de nós. Vem dele. A vitória sempre vai vir dele. Eu costumo dizer que nós somos só instrumentos nas mãos do Senhor. Precisamos estar dispostos a fazer a sua vontade. Estamos literalmente sendo moldados por Deus para fazer a sua obra. E quando Ele nos coloca no jogo, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Ele faz o mover. De novo, quando eu fui para a África a primeira vez, todo mundo diz assim, tu vai morrer, isso lá é ruim, lá é isso, lá é aquilo, não sei o que, todo mundo falando um monte de coisa. A primeira aldeia que eu fui foi a aldeia de canibais. Aí você já imaginou um gordinho na aldeia de canibais, eles passaram uma semana fazendo a festa, né? Aí a gente só foi saber que era a aldeia de canibais quando a gente chegou lá, né? Aí eu fiquei a noite toda morrendo de medo, porque eles passaram a noite circulando para proteger a gente, porque lá tinha lobo mesmo, lobo. E eles passaram os jovens, né? Fizeram uma roda nas barracas assim, para nos proteger. E eles falavam, à noite eu ainda não estava entendendo nada do que eles falavam. Eu disse, misericórdia, eles vão matar a gente tudinho, eu estou dormindo. E o gordinho, olha, ei, eu disse, a gente fosse para lá e não voltava mais não. A galera ia fazer festa com nós. Aí eu mando assim, fortão aí, só carne de mestiço aí, menino. Aí quando eu acordei de manhã, acordei não, né? Eu passei a noite só ressonando. sem ventilador. Ai, 56 graus, viu? Bem frio. E vocês pensam que era assim de dia? Não era de madrugada. Era quente. Aí quando foi de manhã que eu abri a barraca, que eu olhei e tinha assim um mar de criança. Aí elas começaram a louvar. Aí naquele instante o Espírito Santo veio e disse assim, pode fazer a obra que eu estou cuidando de vocês. Aí naquele momento eu entendi que eu não era nada. Eu era um pingo, uma gotinha do oceano da obra do Senhor. Mas Ele estava dizendo para mim naquele momento que Ele ia ficar responsável por aquela pequena gota que estava caindo naquele deserto. E a partir dali eu nunca mais parei de papo. Nunca mais parei de fazer a obra de Deus. Nunca mais baixei minha guarda para o inimigo. Sempre estando disposto. As circunstâncias vão sempre ser contrárias à obra de Deus. As circunstâncias vão sempre nos levar a não fazer a vontade de Deus.
Os problemas sempre vão estar aí, batendo na porta, até derrubando ela. Mas com Jesus Cristo, você consegue enfrentar as coisas diferentes. Com Jesus Cristo, sabe, as pancadas vão estar lá batendo na porta, vão fazer, sabe, até derrubar, mas você vai lá sentadinho, de boa, juntinho com o Espírito Santo, e dizendo assim: pode vir, que o que habita em mim é maior do que tudo, é maior do que o problema, é maior do que as circunstâncias. Assim foi Paulo, quando ele entendeu que o espinho era só uma circunstância, e quando ele entendeu que a graça de Deus bastava, ele disse: eu vou-se embora e vou fazer a vontade de ti. Aí pronto, acabou-se. E foi-se embora, foi pregar o Evangelho, foi um dos maiores pregadores da palavra, um dos maiores missionários, onde ele chegava, ele falava de Deus, ele falava da obra, ele falava de Jesus. Estou terminando. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. O reino de Deus é cheio de paradoxos: perder para ganhar, morrer para viver, ser fraco para ser forte. Essa é a verdadeira força. A força não é confiar em si mesmo, mas depender totalmente de Jesus Cristo. A fé nos ensina que a vitória vem de quê? Da entrega. Quando eu me entrego, Deus começa a trabalhar na minha vida e eu começo a ter vitórias. Sabe? Ah, pastor, é barganha. Não, eu não estou barganhando. Eu estou crendo que Deus vai fazer um mover na minha vida. Eu estou crendo que Deus vai transformar a minha história. Eu estou crendo que Deus vai me trazer coisas grandiosas. E eu estou crendo que Deus vai me dar a vitória no final. Já deu. É que nem uma corrida. O pastor Cláudio, não sei se gosta de correr como o pastor Deus, né? 5 horas da manhã para beira-mar para correr, eu não tenho coragem não. Mas a corrida tem um final, não tem? Até chegar lá no finalzinho, a gente corre, cansa as pernas, soa, dá câimbra, dá isso, dá aquilo. Assim é a nossa corrida com Jesus. A gente está correndo para uma vitória. E essa vitória é eterna. É uma vitória que Deus quer derramar sobre nossas vidas. Jesus venceu o mundo não com espada, mas com a cruz. Fraqueza diante dos homens, mas poder diante de Deus. Paulo nos mostra que o espinho não foi removido, mas a graça de Deus o sustentou. Não foi tirado o espinho, mas a graça de Deus sustentou ele até o final. Ele descobriu que suas limitações não eram motivo de vergonha, mas de glória, porque nelas... Eita, cadê? Perdi. Ele garante sua graça, suficiência e poder. O espinho não foi removido, Paulo saiu fortalecido, e nós também podemos experimentar essa graça em nossas vidas. O espinho não foi removido, a graça de Deus foi derramada sobre a vida dele. E descobriu que suas limitações não eram motivo de vergonha, mas de glória, porque nelas se manifestava o poder de Jesus Cristo. É nela o poder de Deus sobre nossas vidas que se manifesta a glória de Jesus Cristo. As pessoas não têm que ver o que o pastor Ricardo fez, ou o que fulano Beltrano está fazendo. Eu costumo dizer que as pessoas têm que ver em mim a face de Jesus Cristo. Não é eu não faço nada. Eu sou só uma peça disposta a fazer a vontade de Deus. O que hoje parece fraqueza em você pode ser justamente o canal para o poder de Deus se manifestar. Não lute sozinho, entregue sua fraqueza a Jesus Cristo e declare em fé: a tua graça me basta. Amém? Baixa nossas cabeças. Pai amado, Pai querido, hoje eu coloco